Deus nos advertiu sobre o estado e suas consequências negativas, mas, assim como pecadores, o povo tende a não escutá-lo, preferindo os grilhões em seus pés. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há mais de 3.000 anos, o Altíssimo alertou sobre os perigos de confiar cegamente nos governantes terrenos. Por meio do profeta Samuel, ele preveniu que entregar o próprio destino a um rei, um estado totalitário, levaria a grandes violações de direitos, servidão e sofrimento. Até mesmo Deus mostrou que as amarras estatais não são seu ensinamento. Deus começou falando assim para Samuel, no capítulo 8, versículos de 9 a 22. Citação: Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transferiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará com o seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita e das uvas, e o dará aos seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou a ouvir Samuel, e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Fim da citação. Infelizmente, a humanidade não deu ouvidos ao conselho divino. Em todos os cantos da terra, povos abraçam estados cada vez mais poderosos, arrogantes e opressores, e padecem exatamente dos males contra os quais haviam sido prevenidos. Donos da força, os governantes passaram a pilhar os frutos do trabalho alheio. Homens e mulheres tiveram seus filhos sequestrados para engrossar exércitos em guerras injustas. As melhores terras e rebanhos foram apropriadas pela elite dominante. Pesados impostos, antes inimagináveis, tornaram-se uma rotina opressiva. Servidão e escravidão em larga escala foram instituídas e consideradas normais. Toda forma de tirania tornou-se possível quando o povo entregou seu poder, liberdade e responsabilidade nas mãos de um Estado onipotente. Mas a opressão tomaria uma feição ainda mais sombria. Ao longo dos séculos, governos golpeariam as mais profundas convicções do espírito humano, a liberdade de consciência e crença. Começou assim a história sangrenta das perseguições religiosas. Do Império Romano aos antigos regimes comunistas do século XX, passando pela Inquisição, incontáveis atrocidades foram cometidas contra minorias espirituais. Quando o Estado controla a fé, ele a deturpa para justificar a própria tirania. Surge uma religião oficial, compulsória, que não tolera dissidentes. Cristãos foram lançados aos leões ou queimados na fogueira. Judeus enfrentaram massacres e guetos. Muçulmanos, hindus, budistas e tantos outros crentes também provaram do fel amargo da intolerância estatal. A lista de vítimas inocentes parece não ter fim. A perseguição dos primeiros cristãos pelo Império Romano é o marco sinistro dessa era de ódio. Por professar fé em Jesus, homens e mulheres foram executados de formas brutais, como crucificação, queima viva e exposição a feras selvagens nos circos. Estima-se que 700.000 cristãos tenham sido martirizados antes de o Edito de Milão legalizar o cristianismo em 313 d.C. Em meados do século XIII, o Papa Inocêncio III deu início à Inquisição para combater hereges na Europa. Milhares de cátaros, valdenses e outros grupos dissidentes foram torturados e mortos sob acusação de heresia e bruxaria. Calcula-se que a Inquisição tenha vitimado ao menos 40.000 pessoas até o século XVI. Mais recentemente, durante a era stalinista na União Soviética, líderes religiosos e fiéis sofreram perseguição impiedosa. Dezenas de milhares de sacerdotes cristãos foram executados ou enviados a gulags, e mais de 10.000 igrejas foram fechadas ou destruídas apenas na década de 1930. O genocídio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto na Alemanha representa o ápice do ódio religioso patrocinado por um Estado.
Amparado por leis raciais, o regime do bigodinho levou adiante a solução final para exterminar totalmente os judeus na Europa por meio de câmaras de gás, fuzilamentos em massa e campos de concentração. Infelizmente, a história não é coisa apenas do passado. Ainda hoje, igrejas são fechadas, liturgias proibidas e fiéis perseguidos em dezenas de países. Na China, desde que o Partido Comunista assumiu o poder em 1949, autoridades têm prendido e torturado cristãos, fechado igrejas e queimado bíblias. Estima-se que ainda exista cerca de 50 mil prisioneiros religiosos na China. No Paquistão, a minoria cristã sofre constantes ataques e discriminação. A lei anti-blasfêmia é usada para perseguir falsamente esses fiéis, que chegam a ser linchados por turbas enfurecidas. Entre 1987 e 2017, foram registrados mais de 1.500 casos de abuso dessa lei contra cristãos. Na Coreia do Norte, qualquer prática religiosa fora da adoração obrigatória dos líderes Kins é estritamente proibida. Dezenas de milhares de budistas e cristãos clandestinos são torturados em campos de trabalho forçados sob condições desumanas. Liberdade religiosa e limitação do poder estatal andam lado a lado. Onde uma avança, a outra também prospera. E onde uma é oprimida, a outra inevitavelmente definha. Esta lição da história precisa ser aprendida antes que mais sangue inocente seja derramado. Que as palavras do Onisciente ecoem novamente em nossos corações, nos inspirando a construir uma sociedade de paz, justiça e tolerância, onde a fé seja vivida em liberdade e ninguém tema as garras opressoras do Estado. Ainda estamos a tempo de provar ao mundo que a advertência divina não foi em vão. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Alan Rafael, revisado e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!